melhor com as minhas emoções. Oi, meu nome é Erika, eu sou psicóloga e hoje a gente vai estar abordando esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu os outros vídeos que eu postei, vai na minha página, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo legal. Não se esquece de curtir esse vídeo se for útil para você e se inscrever no canal para não perder os próximos. Por que nem sempre é fácil lidar com as nossas emoções? Para a gente saber lidar com as nossas emoções, vai depender muito em como a gente aprendeu a fazer isso ao longo da nossa vida. Então para um pouquinho e pensa, como que a sua família de origem, como as pessoas que você cresceu, se desenvolveu, lidavam com suas próprias emoções? Qual modelo elas passavam para você? Além disso, como elas te ensinavam a lidar com as suas emoções? Elas te ajudavam a nomear, a entender por que essa emoção aparecia e o que fazer com ela? Não são todas as famílias que conseguem desenvolver isso de uma forma tão clara, porque nem eles aprenderam a lidar direito com as emoções deles, né? E se tornaram adultos que nem sempre sabem lidar com isso, e ainda mais ensinar uma criança ou um adolescente a se entender. Acaba sendo que como lidar com as emoções é algo um pouco velado, nem sempre falado, nem sempre tão fácil de perceber, de explicar e de lidar no dia a dia. E tudo isso resulta em a gente também não saber lidar com as nossas emoções. E claro que vão ter algumas emoções que são mais fáceis de lidar do que outras, né? Vocês vão ver que aqui no vídeo eu vou falar muito sobre emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Eu sei que no senso comum a gente utiliza muito o termo negativo ou positivo. Estou tendo uma emoção negativa, estou tendo uma emoção positiva. Mas vocês vão entender que as emoções ditas como negativas são tão importantes quanto as positivas. Por isso que a gente prefere o termo desagradável de sentir ou agradável de sentir. Tira um pouquinho essa conotação de algo ser bom e algo ser ruim. Um outro ponto que influencia muito no jeito de lidar com as emoções, se tratando de saúde mental, é a questão dos transtornos. Vão ter transtornos mentais que dificultam muito a pessoa conseguir lidar com as suas emoções. Nesse vídeo a gente vai se ater mais para situações sem os transtornos característicos, mas claro que as minhas dicas também podem servir caso uma pessoa tenha um transtorno. E quando eu falo transtornos que mais afetam as emoções, a gente pode pensar transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, transtorno depressivo, entre outros. E falando um pouquinho de transtorno, acho bem legal fazer uma diferenciação para vocês aqui, que é a diferença entre emoção e humor. Eu sei que no senso comum a gente utiliza essas duas palavras como sinônimos, mas tecnicamente, para a psicologia, para a ciência, elas têm uma pequena diferença. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de algo mais intenso e que vem mais em formato de pico. Então tem uma determinada situação que vai te gerar uma emoção e depois de um tempo essa emoção passa. Já quando a gente fala de humor, a gente está falando de algo mais estável ao longo do tempo e nem sempre vem em picos. Nem sempre a gente percebe que o nosso humor ele está se depreciando ou aumentando. Então vamos pensar uma pessoa que tem um transtorno de humor como a depressão. Dentro da falta de prazer, dentro da falta de interesse, dos pensamentos negativos, ainda assim a pessoa com humor depressivo pode presenciar emoções ditas positivas. Ainda assim pode ter uma situação que ela acha engraçado, que ela se sinta bem e tem esse pico de emoção e o humor dela ainda continue mais deprimido. Isso porque quando a gente fala de transtornos, a gente fala de humor, a gente também está falando de outras características além da reação emocional à situação. A gente está falando de disfunções neuroquímicas, a gente está falando de um padrão psíquico que acompanha a pessoa há um tempo, entre outras variáveis. Então o humor é um pouquinho mais complexo do que a emoção. Eu acho interessante a gente fazer essa distinção porque muitas vezes tem essa confusão do senso comum, né? Outro momento que vai ser um pouquinho mais difícil de lidar com as emoções é quando elas atingem o pico, principalmente das emoções desagradáveis. É muito mais fácil a gente manejar a nossa emoção quando ela não está naquele pico, quando a gente percebe ela se aproximando sem antes chegar na sua maior intensidade. Então esses são alguns tópicos importantes para a gente pensar antes de a gente entrar em técnicas que te ajudariam a melhorar as emoções. Você observar esses pontos que eu comentei até agora em você
é uma boa forma de começar a pensar sobre isso e, consequentemente, entender como você pode lidar com tudo isso. Para a gente falar um pouquinho como lidar melhor com as nossas emoções, eu acho que um ponto anterior a isso é também a gente pensar por que temos emoções. Você já parou para pensar sobre isso? Por que em tal situação a tristeza aparece? Por que em tal situação a raiva aparece? Por que em tal situação te puxa a felicidade? As emoções têm um caráter inerente e evolutivo em nós seres humanos. Elas são muito úteis para a nossa adaptação. Então, por exemplo, o medo. Se a gente não tivesse essa emoção lá atrás, muito provavelmente a gente não ia conseguir identificar quais situações eram perigosas para nós e não íamos conseguir preservar a nossa espécie. A mesma coisa a felicidade ou até o amor. Se a gente faz parte de um grupo, é pertencente, tem esse cuidado, essa empatia, é mais chance que esse grupo também tenha isso conosco e nos proteja. Então as emoções, elas foram muito adaptativas para nós e elas são até hoje. E a emoção, ela carrega muito uma questão simbólica. Toda emoção que a gente tem, ela quer mandar uma mensagem para nós. Ela tem uma função. Ela vai nos avisar de algo da gente pra gente. Então vamos pensar na tristeza. Quando a gente se sente triste, essa emoção aparece com a mensagem de que a gente está perdendo algo ou alguém importante para nós. E a mesma coisa com a raiva, por exemplo. Ela geralmente vai aparecer quando a gente está em situações que cruzam os nossos limites, passam os nossos limites, a gente não se sente respeitado ou quebra um valor muito importante para nós. E aí ela vai aparecer como forma de se proteger a gente, proteger aquilo que importa para nós. E assim é com cada emoção. A felicidade. A gente se sente feliz quando a gente vê que os nossos valores pessoais, aquilo que importa pra gente, está sendo concretizado naquela situação ali. A gente está vivenciando algo que nos traz bem-estar. Então você saber disso, que toda emoção tem uma mensagem para você, tem uma função dela aparecer, e você se permitir ouvir essa mensagem é um ótimo ponto de partida para você saber lidar melhor com suas emoções. Então a gente está falando desses dois passos. O primeiro é o aparecer, o surgir da emoção. E o segundo é como lidar então com esse surgimento. Esse como lidar, a gente vai estar falando de estratégias que você utiliza, estratégias de enfrentamento que você possui para lidar com suas emoções. Muito provavelmente você já tem estratégias que você utiliza, talvez você só não se dê conta exatamente quais são. E as estratégias, elas podem ser tanto benéficas, tanto saudáveis, funcionais, a curto e longo prazo, como disfuncionais, aquilo não te ajuda, de alguma maneira está te trazendo prejuízos. Então preste um pouquinho de atenção em como você lida com as suas emoções. Você acha que o jeito que você lida mais te ajuda ou mais te atrapalha? Mais te traz benefícios a curto e longo prazo ou mais malefícios? E é importante ressaltar que nem sempre vai ter um jeito certo de lidar com as emoções. Vão ter algumas situações que vão pedir uma estratégia, outras situações vão pedir outras. Pode ser que uma situação você possa lidar com ela de diferentes maneiras e tá tudo bem. E vão ter técnicas gerais que podem te ajudar no processamento das suas emoções. A primeira delas é nomear a emoção, você entender o que você está sentindo. Depois que você nomeou, fica mais fácil de entender a mensagem que ela está passando. E lembrando que a gente pode sentir várias emoções ao mesmo tempo. Se você tem dificuldade em nomear as emoções, então a gente vai precisar prestar um pouquinho mais atenção nessa primeira etapa. Como que eu vou nomear uma coisa que eu não sei, né? Se não me passaram isso. É difícil mesmo para quem não tem esse treino, para quem não foi ensinado, mas é algo que você consegue construir. Requer um pouquinho de treino, requer um pouquinho de prática, mas é super possível. E você vai saber nomear suas emoções prestando atenção no teu corpo quando você sente aquela emoção. Como é que fica o meu corpo? Aonde que eu estou sentindo isso? É mais no meu peito? É um aperto ou é como se fosse uma energia? É na minha garganta? Aonde que está essa emoção? O que eu sinto? As tuas sensações corporais podem ser grandes aliadas para você começar a entender que emoção que é e dar um nome para elas. Outra coisa que pode te ajudar, prestar um pouquinho de atenção nos teus pensamentos quando você está sentindo aquilo.
São pensamentos mais acelerados, são pensamentos mais devagar, são pensamentos que te levam para lugares mais felizes ou são pensamentos mais negativos, são pensamentos culpabilizando, xingando o outro. O que acontece na tua cabeça também? E aí, juntando as sensações com os pensamentos, você vai ir conseguindo entender que tipo de emoção é essa que você está tendo. É uma emoção agradável, é uma emoção desagradável, é uma mistura dos dois? Como é que tá aí? Outra dica muito legal para nomear as emoções é você digitar até no Google lista de emoções, lista de sentimentos e ver lá, esse aqui pode ser uma coisa que eu estou sentindo agora, estou sentindo empolgação? Acho que não. Eu estou sentindo desamparo? Acho que vem mais para esse sentimento, eu tô me sentindo um pouco sozinha mesmo. Bacana, o que mais? Vamos guardar esse. Tô sentindo um pouco de aperto no peito, acho que é um pouco de tristeza também. Perfeito, e assim você vai conseguindo dar nome para aquilo que você está sentindo. Esse passo ele é bem importante. Saber o que a gente está sentindo ajuda muito a gente saber lidar com esse sentimento. E aí depois da gente nomear, a gente vai tentar entender por que apareceu. Eu fiquei triste nessa situação porque eu esperava que a pessoa se comportasse de uma outra maneira e ela não sentiu o apoio dela vindo. Então eu me senti um pouco sozinho, um pouco desamparado, um pouco triste. Foi por isso que esses sentimentos estão aqui. E aí a gente vai para o segundo passo, que é processar essa emoção, lidar com ela. E aí não tem, como a gente estava falando, um modelo certo de expressar as emoções. Você vai achar o que melhor funciona para você naquele momento, naquela situação que você está passando. Se você não tem nem ideia de como expressar as suas emoções de uma maneira saudável, aí entra algumas técnicas que podem te ajudar. Você pode ver pessoas que você admira, pessoas que você acredita que saibam lidar um pouco melhor com as emoções e perceber como é que elas fazem. Será que eu posso pegar essa estratégia um pouquinho pra mim? Eu vi que o meu primo, quando ele fica com raiva, ele sai do lugar, ele não fica discutindo ali com as pessoas. Talvez eu tenha que abordar um pouquinho dessa estratégia. Eu vi que a minha amiga, quando fica triste, ela fica um pouquinho na dela, ela conversa sobre, ela chora. Talvez eu possa pegar isso também, porque depois ela fica melhor. Posso tentar. Então, achar modelos que você possa seguir é uma boa estratégia também, caso você não saiba o que fazer com aquelas emoções. Além disso, você também pode refletir sobre possíveis caminhos. O que você já fez que funcionou, que você gostou? O que você já fez que você não gostou? Por que você não gostou disso? E aí você pode ir pensando como fazer esses caminhos diferentes de uma maneira que você consiga se validar, consiga lidar com a sua emoção e consiga muitas vezes expor ela caso envolva outras pessoas. Outras técnicas que podem ajudar muito na expressão de emoções: escrever, tirar um pouquinho de você, tirar um pouquinho do campo de pensamentos, colocar mesmo num papel. Você não precisa mostrar para ninguém, é o teu papel, é o teu momento com você mesmo tentando entender o que está acontecendo. Conversar com pessoas de confiança também é uma boa estratégia caso você se sinta à vontade. E lembre-se que você vai conseguir achar a melhor maneira de se expressar ou lidar com aquela emoção tentando mesmo. No começo pode ser mais difícil, pode ser mais trabalhoso, exige mais energia sua. Mas depois de um tempo que você vai prestando atenção nisso, você vai desenvolvendo essas habilidades, fica um pouquinho mais fácil. E para terminar o vídeo, eu queria falar com vocês algumas regras básicas sobre as emoções. A primeira delas: a gente não controla o surgir da emoção. A gente só controla o que a gente faz depois desse surgir. E isso é bem importante, porque muitas vezes a gente acaba nos invalidando naquilo que a gente está sentindo. A gente acaba brigando com a emoção que está ali. Então, aceitar a emoção que apareceu e lidar com ela depois dessa aceitação é um passo fundamental. Porque senão a gente acaba querendo reprimir, acaba querendo que ela não estivesse ali. E esse não é o caminho, a gente não controla esse surgir. Outra regrinha que eu já falei lá no começo do vídeo: as emoções negativas são tão importantes quanto as positivas. Muitas pessoas têm a ideia de que a gente só pode externalizar as emoções positivas e as emoções ditas negativas a gente tem que reprimir ou esconder porque são ditas como fraqueza. E isso, gente, é um mito emocional, né? Um mito que a nossa sociedade, de certa forma, ainda carrega, e quanto antes vocês conseguirem quebrar ele, melhor.
As emoções ditas negativas são tão importantes quanto as positivas porque elas também carregam mensagens sobre nós. Elas também fazem com que a gente aprenda muito sobre a gente, sobre a situação, sobre aquilo que é bom para nós ou não. E essa ideia de que ter tristeza, ter raiva ou se sentir culpado, ter ciúmes são questões de fraqueza é uma ideia que a gente precisa desconstruir, porque isso ajuda muito a gente a reprimir as emoções. E reprimir as emoções não necessariamente é uma boa estratégia, porque vocês já devem ter notado que essas emoções elas voltam de alguma maneira. Não necessariamente porque você reprimiu a raiva vai voltar a raiva, mas muito provavelmente se você tentar sempre reprimir essas emoções, você acaba reprimindo não só as emoções que você não queria sentir, mas as que você queria também. Você tenta reprimir a tristeza, a culpa, os ciúmes e acaba reprimindo a alegria, a felicidade, o bem-estar. E não é incomum a gente lidar com pessoas que costumam reprimir muitas emoções como pessoas mais apáticas, pessoas que não têm tanto essa intensidade. E isso nem sempre é bom. Sem falar que nós somos seres humanos e é inerente do ser humano ter ambas as emoções, tanto as ditas positivas e as negativas. Então, se você é uma pessoa que tem essa crença de que expressar emoções ditas negativas ou sentir elas é um sinal de fraqueza, vai pensando um pouquinho sobre isso, vai tentando quebrar essa crença, porque ela não ajuda na aceitação de quem a gente é. E uma última regrinha que eu queria falar é que você é a pessoa que melhor sabe sobre as suas emoções. Em muitas relações a gente recebe falas muito invalidantes sobre as nossas emoções. Ah, você não deveria se sentir assim, nada a ver isso que você está sentindo. Então, cuidado com essas falas. Olhe um pouquinho mais para você, valide você a sua emoção. Você está sentindo isso por um motivo provavelmente muito fidedigno. Acredite na emoção que você está sentindo. E se for necessário, converse com essa pessoa que está te falando essas falas invalidantes. Espero que você tenha aproveitado muito desse vídeo, que você tenha conseguido ampliar um pouquinho o seu olhar sobre as emoções e fazer as pazes com essa parte tão importante da nossa vida. Vão ter algumas estratégias específicas para lidar com cada emoção, como a tristeza, como a raiva, como os ciúmes. Então, se você quiser um vídeo com estratégias específicas para alguma emoção, comenta aqui que a gente pode conversar sobre isso também. Muito obrigada por assistirem, te vejo na próxima!